Oi aí, tudo bem, pessoal? Esse é o segundo vídeo aqui do canal, do novo canal, né? Em que eu me apresento a vocês aí de cara limpa, sem nenhuma intenção, como eu deixei bem claro no primeiro vídeo. E a respeito disso, depois de gravar o primeiro vídeo, fiquei me interrogando, né? Muito, com certa intensidade até, se esse projeto deveria realmente ser continuado, né? Porque é isso, olha bem o desafio que eu estou me colocando. Eu estou me colocando aqui para fazer, primeiro, uma coisa que eu nunca fiz, que para outros é muito simples, né? Falar daquilo que pensa, falar espontaneamente, simplesmente abrir a boca e falar. Coisa que eu jamais fiz. Eu sempre fui ao contrário, né? Um cara da ordem, sistemático, né? E por outro lado, também sempre fui muito pautado, porque como jornalista me habituei a ser pautado. E sempre fui instigado a emitir opinião sobre determinados assuntos. O desafio que eu estou me colocando aqui, que é o que eu anunciei no primeiro vídeo, é algo relativamente estranho. E tudo bem, acho que a ideia é essa mesmo. Assim, eu me atirei para fora da chamada zona de conforto e quero ver o que sai. Estou curioso para saber o que sai. Revi o primeiro vídeo e gostei, na verdade, embora não tenha dito grande coisa. Mas esse segundo vídeo, eu ainda não tive nenhum feedback de vocês aí que assistem e quero já deixar claro que gostaria de receber feedback e em especial sugestões, tá? Sugestões de coisas a falar. Adoraria que vocês apontassem assuntos que vocês gostariam que eu abordasse. Falo assim com uma certa segurança de que alguém vai ouvir o que eu estou falando, porque como, né, eu já no vídeo primeiro expliquei, né, tem uma trajetória que foi interrompida aqui no YouTube. Evidentemente tem pessoas que já me conhecem, então tem pessoas que manifestam interesse em me ouvir falar em outros lugares, como no canal do Tamir, como no canal do Cláudio, da Prática Política, onde eu também já fui, em outros lugares, no Disparada também. Então, de certa maneira, assim, eu me sinto mais ou menos seguro de saber que vai ter gente para dialogar comigo. Então, dialoguem, coloquem seus pontos, coloquem o que vocês gostariam de ouvir que eu avaliasse, que eu falasse, seria interessante para mim, como, não sei, um primeiro norteamento, uma tentativa de organizar o que é esse novo território que eu abri. Porque, sinceramente, eu abri sem ter a mínima, como disse antes, né, no primeiro vídeo, sem ter a mínima noção de o que ele vai ser. Mas eu, talvez por isso também, mas claro, não só por isso, escolhi o tema de crises para abrir esse segundo vídeo. Crises em geral, porque se existe uma coisa generalizada hoje no mundo é crise. O mundo está uma completa crise, é uma crise multifacetada, uma crise múltipla e está em todos os lugares, em todas as esferas da vida, está tudo em crise, não é verdade? Tem hoje uma crise política mundial, com guerras e ameaças de guerras, né, permanentemente aí aparecendo. Agora mesmo a América Latina está ameaçada de guerra, com uma possível invasão dos Estados Unidos ou ataque, não sei até onde isso vai, né, ameaçando iniciar aquilo que de repente pode desembocar, tem pessoas falando nisso, num novo Vietnã para os Estados Unidos em plena Venezuela, graças às guerrilhas, né, que existem lá, todas sem uniforme militar, naturalmente, organizadas pelo próprio governo. Por outro lado, uma crise, né, absurda, né, de, vamos dizer assim, reorganização dos poderes mundiais, em que a hegemonia norte-americana, a Pax Americana, né, está sob fortíssima contestação desde os últimos muitos anos com a ascensão chinesa. Isso vem provocando naturalmente enormes movimentos geopolíticos, então também tem essa crise, e aí está todo mundo ocupado dela, naturalmente. Aqueles que são como nós, né, que gostam de comentar assuntos políticos e tal, estão ocupados deste tipo de coisa. Mas nas nossas vidas individuais surge crise atrás de crise, para não falar da crise do Brasil, né, que é uma crise permanente desde que esses poderes constituídos pela nova república, pela Constituição de 88, começaram a dar tilt. Realmente o Brasil está ficando disfuncional, não é? Então ainda na esfera pública o nosso próprio país está numa tremenda de uma crise que, de uma maneira bem brasileira, é uma crise que vai se arrastando
de acordo em acordo. Mas como cada acordo traz uma nova camada de disfuncionalidade e, portanto, de descontentamento à camada colocada anteriormente, é a maneira brasileira de lidar com as crises, né? Eu acho que faz parte da cultura que a gente conhece muito bem. Coloca-se para debaixo do tapete o problema, o quanto dá, depois, claro, o problema aparece, aí a gente vê o que faz, e quando vê o que faz, em geral, dá-se uns remendos e coloca-se para debaixo do tapete, dizendo que não, pacificamos a situação. Pacificou uma ova, quer dizer, o Brasil continua sem projeto, o Brasil continua sem direção, e os poderes começaram a brigar entre si. Isso não vai terminar bem, evidentemente, assim, não vai ter como terminar bem. Então, assim, a gente está ficando sem opção também no Brasil, ou seja, é uma crise. Estamos em crise no Brasil. Então, e paralelamente, como eu dizia antes, aí, antes de me interromper para falar do Brasil, temos as crises individuais, quer dizer, tu tem as crises familiares. Me diga você, se você ainda encontra alguma família, né, pelo menos próxima daquele modelo de família que décadas atrás era bastante mais comum, em que os conflitos eram de ordem cotidiana, os conflitos eram de ordem, digamos assim, até meio boba. Não é verdade? Irmão que briga com irmã, não sei o quê, né, divórcio de pais e tudo mais. É uma desestruturação completa das famílias, né? As famílias estão ou em pânico pela segurança, tanto a segurança relacionada a ataques frontais da parte de criminosos, redes criminais organizadas, etc., como em pânico pela segurança, principalmente de seus filhos, devido à extrema exposição que essas crianças de hoje em dia têm em relação ao digital. E um pânico também em função da insegurança econômica tremenda que está se instalando, graças a essas sucessivas revoluções tecnológicas que agora acontecem num ciclo curtíssimo, ineditamente curto, que antes era a cada 10 anos, agora é a cada 5 anos, ele sabe-se lá o quanto, né, vai demorar cada vez menos, né, a frequência de uma nova tombada tecnológica que vai forçar muitas pessoas a mudarem de vida, vai forçar muitas pessoas, como tem forçado, né, muitas pessoas a sair da estabilidade que havia sido construída, entendo, precária, claro, nada nunca foi perfeito e ideal, porém, sair das estabilidades que elas haviam construído ou se adaptado a elas e se jogar num mar de imprevisibilidade, se jogar na viração, como eu gosto de chamar, né? Pessoas se virando. Tá aí uma reportagem que saiu agora, eu tô gravando o quê? Domingo, dia 6, se eu não me engano. Ou 7, né? De que aí aquela coisa da mídia econômica brasileira, né, que é sórdida, de tentar dourar a pílula, sempre tenta dourar a pílula. Eles colocaram o seguinte, dizendo que os entregadores de mercadorias compradas no Amazon, Mercado Livre, etc., estão muito felizes com esses trabalhos, né? Trabalham 17 horas por dia, mas conseguem tirar dinheiros melhores, graças às comissões de entrega, do que conseguiam tirar nos seus trabalhos formais anteriores, que eles perderam e não recuperarão. Tá? E claro, existem momentos de euforia com certos ganhos, né, muito ilusórios que acontecem em todas essas transições. Porém, a gente sabe, né, quer dizer, a partir do momento em que novos exércitos populacionais forem despejados nessa nova economia informal das plataformas, evidentemente, o valor que se paga para todos esses que estão agora aí, né, os primeiros, né, que começaram a receber um pouco mais por esses comissionamentos de entrega, terão menos entrega para fazer e receberão menos por entrega. Então é evidente que é uma grande corrida em direção a um ralo comum. Né? Estamos todos numa enorme corrida, não estou dizendo que estamos sendo tragados pelo ralo, não, nós estamos correndo em direção a esse ralo. E isso cria em todos, praticamente em todos, uma enorme sensação de mal-estar. E é um mal-estar profundo. Recentemente saiu a pesquisa Atlas Intel que mostrou como que os jovens nascidos a partir de 1985, que aqui no Brasil não deveria ser chamado assim, mas eles importam essa terminologia dos Estados Unidos, que correspondem à chamada geração Z, estão absolutamente pessimistas com a situação presente, com o estado geral da sua vida no presente,
e absolutamente pessimistas e preocupados com o seu próprio futuro. E a imensa maioria, não vou me lembrar o número agora, mas era absolutamente majoritária a proporção daqueles que têm convicção de que não conseguirão ter uma qualidade de vida minimamente melhor aquela que os seus pais tiveram. Só que acontece o seguinte, que os pais da geração Z, né, que é de 85 a 2000, se eu não me engano, uma coisa assim, já não tiveram, entendeu? Já não tiveram necessariamente uma vida melhor aquela que os seus pais tiveram. Em alguns casos, tudo bem. Ainda é um pessoal que nasceu ali fim dos 60, início dos 70, etc. Eu posso falar da minha própria geração. A minha própria geração já é quase que uniforme a percepção de que nós não tivemos e não teremos, né, uma vida melhor à geração anterior à nossa. E isso, quer dizer, conforme se vai pesquisando e vai se percebendo, só vai se deteriorando mais. Porque os mais novos têm essa percepção ainda mais assoberbada e num tempo da vida deles mais precoce. Ou seja, eles chegaram à conclusão de que tudo está ruim antes da minha própria geração, que é a anterior a deles, né? Ou seja, é uma crise generalizada. No meio disso tudo você tem aí o problema das redes de pedófilo, segurança de crianças e adolescentes expostos por cyberbullying nas redes sociais, não sei mais o que. Eu que sou pai posso dizer para vocês, assim, em escolas hoje em dia não se trata de outro tema, né? Os riscos aos quais estão submetidas as crianças e adolescentes dessa nossa época, graças à influência dos meios digitais em geral, notadamente as redes sociais, claro, notadamente as redes sociais, onde muita coisa que já era praticada se intensifica para mal, e muita coisa passou assim, foi inventado, né? Muitas maneiras novas foram inventadas para se produzir constrangimentos, humilhações, etc, etc. Exclusões e tal e coisa. Então, assim, o ambiente em que nós vivemos hoje é um ambiente de crise. Já não tem mais como negar isso. Até nos lugares, e aí eu talvez um dia fale sobre isso, assim, mas né, não quero ser tão explícito. Até em ambientes onde você encontra pessoas que têm um pouco mais equilíbrio, né, existe essa percepção e um temor, né, pelo futuro, a percepção de que não estamos num terreno, né, seguro. Não há mais o terreno seguro. Então, diante disso tudo, eu acho que é necessário trazer algum tipo de questionamento sobre o que fazer. E, evidentemente, haverá aquelas pessoas, e eu mesmo tenho tentado muito me destacar disso, não quero mais ser uma dessas pessoas que pensa exclusivamente a partir do político, do coletivo, do macro, né? Porque eu não acho que isso seja satisfatório, nem pessoalmente e nem para a solução do problema. Nós chegamos a uma crise que alguns chamam de civilizacional por razões que não foram exclusivamente coletivas, políticas ou macro. Tá? Uma grande parte desse problema também é oriundo de fenômenos micro, às vezes individuais, às vezes familiares, às vezes locais, comunitários, etc. E por isso eles são tão complexos e particulares. E claro, uma grande parte disso responde a influências do macro, não há dúvida, mas também influencia o macro. E ajudou o macro a se tornar um pouco pior. Como lidar com isso, né? Essa é a minha preocupação. E, evidentemente, eu já, até isso ajuda a explicar o porquê estou aqui, né, abordando esse tema num vídeo, né? Que poder tem um vídeo para mudar isso? Absolutamente nenhum. Né? Mas por que então abordar esse tipo de coisa num vídeo? Se, claro, né, solução não haverá. Por outro lado, é uma atitude praticamente voluntarista da minha parte. Né? Então, qual a possibilidade de isso vingar? Bom, alguma contribuição cada um tem para dar, sempre.
E eu acredito no seguinte: apesar das macroesferas políticas, econômicas e diplomáticas e sociais, etc., continuarem funcionando, vão continuar funcionando de um jeito muito deteriorado, mas vão, né? Eu hoje acho isso, né? Os indivíduos precisam encontrar algum tipo de caminho próprio, E alguns, claro, vão dizer que é necessário uma terapia, e uma terapia dos coletivos, ou que cada um faça a sua própria terapia, e que isso é muito necessário. Eu concordo, também acho que seja necessário. Mas, por outro lado, é preciso que haja um estímulo, pelo menos, uma sinalização, pelo menos, de um novo comportamento diante desse novo mundo. Talvez esteja aí, né, o norte daquilo que eu gostaria de trazer. Esse novo comportamento diante desse novo mundo, né? Que comportamento seria esse? De novo, eu não acho que seja uma solução proveniente de escapismos. Tá? Eu não acredito em escapismos. Isso não quer dizer que eu não acredite em transcendência. O problema é o seguinte, é que a transcendência, se ela é levada a sério, e aí estou sim falando de aspectos religiosos, filosóficos profundos, espirituais, etc., com os quais eu gosto de trabalhar e me fazem muito bem, né? Mas para que isso seja sério, para que isso produza resultados, veja, o trabalho precisa ser feito num nível interno do ser humano que a maioria hoje não está disposta e sequer teria capacidade de produzir, de fazer isso acontecer. É lamentável dizer isso. Eu digo isso com uma certa dor, mas é a verdade. O nível de reforma interior que você precisa fazer, o nível de abdicação interna que você precisa fazer para você operar sua própria cura e sua saúde mental, social, comportamental, pela via da transcendência, é um nível de reforma interior que, assim, é o que se verifica na prática. As pessoas não estão dispostas a fazer. Por quê? Muito vício, muito mau hábito, muita tendência ruim, muita influência ruim. Todo mundo se tornou uma grande esponja, né? Todo mundo hoje é basicamente a subjetividade, a cabeça das pessoas hoje é uma esponja, cheia de poros, por onde entra todo tipo de coisa, e ninguém filtra nada. Então como essa pessoa vai conseguir tomar controle de si próprio e organizar a sua própria consciência de maneira a fazer frente a esse grau de crise? Não acho que isso vá ser possível para as maiorias, e tampouco acho que vai ser possível de fazer em pouco tempo, porque de fato isso não leva pouco tempo. Então, se não é uma saída pela transcendência, tem que ser uma saída pela realidade, ou pela imanência. E qual é a saída pela imanência, já que a imanência deu tilt total, né? Aqui o mundo real, né, está em problema disfuncional quase que completo e absoluto, e não há esperança para nenhum lugar que se olhe. Como? Como fazer isso então? Como? Né? Essa é a grande pergunta. E eu acho que isso está na raiz do mal-estar. Esse mal-estar, né, que tomou conta de geral, de todo mundo. Ninguém consegue encontrar. E aí é preciso aventar certas possibilidades. E isso é o máximo a que eu ouso me dedicar. Aventar certas possibilidades. E eu quero aventar uma possibilidade aqui com vocês agora. O problema está colocado, acho que eu gastei 18 minutos e 40 e pouco aí, estou vendo aqui agora, trazendo o diagnóstico do problema, e ele é muito grave. Qual é a possibilidade que eu avento, já que, né, a que seria a melhor, que seria uma possibilidade pela transcendência, está contaminada, né, está impossibilitada de se levar a sério, né? Quem quiser fazer escapismo, claro, vai achar onde fazer seu escapismo, mas, né, isso tampouco produzirá a solução. Preciso saber. Então, qual seria, né, a possibilidade? Bom, eu quero me referenciar numa leitura que fiz há muitos anos, de um dos melhores livros ficcionais que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado A Vida como A Vida, Modo de Usar. A Vida, Modo de Usar. Escrito por um livro enorme, super grande, escrito por um francês, sei lá, nos anos 50 do século passado, ou 60, não sei, chamado Georges Perec. E Georges Perec escreve esse livro chamado A Vida, Modo de Usar,
um pouco a partir do mesmo problema que eu vivencio, né, e que eu expus no primeiro vídeo, né? É um enorme romance, meio que sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, um romance de umas 500 páginas. Como assim um romance de 500 páginas? Cuja história, aliás, que não é bem uma história, são tipo fragmentos e ocorrências que vão se superpondo, se passa todo dentro de um único prédio de Paris, né? Então é como se ele não fosse um romance no sentido temporal, né? Ele não é uma narrativa temporal. Começa uma história aqui, ela evolui e tal, tem o seu meio, tem um clima que se chega a uma conclusão temporal, né? E aí você, quando lê, percebe que passou um tempo dentro daquele universinho ali e aquilo. Não é. Isso é o formato, digamos, tradicional, né? Ele é uma narrativa, porque é uma narrativa, porém espacial. E quando eu digo espacial é porque ela está circunscrita naquele espaço ficcional ali daquele prédio, onde ele mergulha. Ele vai lá dentro, ficcionalmente, eu quero dizer, né? E encontra os personagens dele. Vai encontrando, e esses personagens ele meio que traz para a ribalta, né? Dá voz a eles, aí ele retira os personagens. Outros personagens entram e se relacionam e vão se criando conexões, você percebe as conexões sendo criadas, isso vai te enovelando, olha aí a novela, né? Isso vai te enovelando, é um novelo numa teia de ocorrências muito realistas, muito verossímeis, tá? Mas que não te levam a lugar nenhum no sentido de uma moral da história, de uma narrativa, de que é isto que acontece. Não, no fundo não acontece praticamente nada. E enquanto não acontece praticamente nada, acontece o quê? A vida, o viver. É um monte, uma quantidade absurda de personagens em situação de vida. E por isso o livro acaba sendo isso, a vida, modo de usar. É uma espécie de manual ficcional sobre o viver. E o mais interessante de tudo não é essa estrutura, né? Porque até aí parece uma coisa meio da teoria literária, né, que eu estou fazendo. Mas não é. O mais interessante é o seguinte, como é que o cara consegue ter ele próprio o interesse de escrever 500 páginas nisso? Porque isso, sinceramente, não é praticamente nada. Então, qual é o interesse que ele teve para escrever e qual é o interesse que tantas pessoas, porque é um livro muito bem sucedido, muito lido, né? Um clássico, etc., qual o interesse, né, que tantas pessoas tiveram, eu sou um deles, né, em fazer uma leitura muito atenta e muito interessada e com muito gosto, né, deste livro em particular? E aí o próprio Perec, naquela sua cabeça genial que ele tinha, ele apresenta, né, nas entrevistas que deu, etc., etc., uma chave. E essa eu acho que é a chave que pode ajudar a gente individualmente a passar por esse momento de graves crises que nós estamos experimentando nessa nossa época. E a chave é o seguinte, ele falou, olha, ao longo de todos os tempos, assim, né, as literaturas, as narrativas, a forma como o ser humano conta histórias sobre si mesmo para aprender sobre si mesmo, sempre buscou os feitos e atos e situações extraordinários. Você sabe isso? Claro, né? História de herói, história de saga disso e daquilo, universo disso e daquilo, situações excepcionais, grandes crises, etc, etc. E ele diz o seguinte, mas o que eu estou buscando é outra coisa, eu estou buscando o infraordinário. Ou seja, não é algo que está além da ordem constituída, além do normal, fora, extra o normal. Ele quer aquilo que está abaixo do normal, aquilo que é tão assim, achatado pelo normal, pelo convencional, que começa a ganhar ares de especial, desde que se saiba olhar para isso. E essa é uma sacada que eu considero espetacular. Espetacular. Então, saindo do abstrato e indo em direção ao concreto, se você vive numa cidade brasileira, você certamente, e por algum tempo, porque eles estão acabando, né, certamente deve conhecer pequenos comércios. Coisa mais infraordinária que tem numa cidade brasileira são pequenos comércios. Você já lançou um olhar sobre os pequenos comércios da localidade onde você vive, que consiga captar a dignidade daquilo, que consiga captar a importância daquilo, que consiga captar
talvez assim o valor intrínseco em aquilo sempre ter estado ali, ou você vai esperar tudo virar shopping center e condomínio fechado para lamentar a morte, né, daquele sapateiro que te resolveu o teu problema, daquele relojoeiro, daquele chaveiro, né? Entre outras milhões de coisas que existem aí na vida cotidiana de todos nós, que são infraordinárias. Eu sinto que o resgate do elogio ao infraordinário é uma possibilidade de solução, não digo das crises, evidentemente, mas do mal-estar provocado por elas. O mal-estar que você certamente sente, eu sinto, todos sentimos. Esse eu acho que pode ser aplacado por uma outra visão. Porque no fundo, de certa maneira, tem um ditado italiano que é così è se vi pare, né? Assim é se lhe parece. Evidente, as coisas são como são. Mas a maneira humana de ler e interpretar as coisas modifica a experiência humana das mesmas coisas. Isso também é verdade. Ah, estou sendo meio metafísico? Tô, assumo, sou, né? Mas pode se verificar, todos sabem disso, todos sabem disso. Se você lança uma interpretação diferente sobre determinado fato da sua vida, esse fato começa a mudar. E se você insiste em olhar para ele de uma maneira diferente, ele sim muda, né? Mesmo que às vezes possa não mudar a essência mesma, concreta do fato. Claro, guardados certos limites, a morte é a morte, o nascimento é o nascimento, não estou querendo dizer, né, não estou querendo com isso fazer também não é fórmula mágica, né, longe de mim. Mas existem margens de intervenção sobre a realidade a partir da nossa consciência. E esse é o ponto. E até que ponto nós estamos deixando para lá esse, entre aspas, poder, né, que todos temos, para que ele seja, né, ocupado pelo que a internet diz, pelo que a TV diz, pelas disputas às quais nós, né, gostamos de nos colocar associados, sei lá, se é time de futebol, se é política, se é guerra daqui ou dali, etc, etc. E fazendo isso, o quanto nós não estamos deixando de olhar para aquilo que é o micro cotidiano, onde talvez esteja a chave para melhorar, pelo menos um pouco, desse tremendo mal-estar. Então essa é a indagação. Fica aí como, então, conclusão e aventar a possibilidade, né, porque eu acho que não é mais do que isso, é uma possibilidade, caberá a você, se você gostou da ideia, né, e procurar saber um pouco mais. Pode dialogar comigo se quiser, a gente volta a falar sobre isso aqui no canal, não tem nenhum problema, mas para que a gente possa continuar vivendo com algum grau mínimo, né, de saúde e tolerância a um ambiente tão instável e tão em crise como esse em que, infelizmente, estamos colocados. É isso. Obrigado.